E aí galera, tudo bom? Charles, mais uma vez aqui, né? Estudo Bíblia Sagrada. Falando mais um pouco sobre o que a gente estava falando, né? Sobre o nome de Deus, sobre Deus e Yahuwah do Antigo Testamento não ser, certo? Jesus, Yahushua HaMashiach, né? Porque tem doutrinas, tem mundo cristão que querem embutir isso como sendo Jesus também. E isso não é verdade. Né? Yahuwah é uma coisa, Yahushua, né, é outra. Então é totalmente diferente isso, tá? E eu abordei isso um pouco, né, no primeiro vídeo, parte 1, depois no segundo vídeo, parte 2, tá? E agora esse vai ser o terceiro vídeo, parte 3, que é o último, né, que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? E é legal que esse vídeo que eu vou fazer agora, ele aborda um estudo totalmente mostrando, né, a distinção, certo, entre Deus e o Messias, tá? É totalmente diferente isso, entendeu? E também, né, o Espírito Santo, tá? E eu vou abordar isso. E isso engloba também, eu acho interessante que isso aí vai englobar um pouco em relação também à doutrina da Trindade, que realmente Trindade não existe, tá? Esse tipo de doutrina simplesmente é trechos pegados das Escrituras e criado essa doutrina, coisa que Jesus, né, Yahushua não ensina, os profetas do Antigo Testamento não ensinam, isso não tem na cultura judaica, né? Os apóstolos não ensinaram, né? Nem os cristãos depois dele, né? Essa ideia foi difundida no meio católico, tá? E aí, infelizmente, o mundo evangélico, outras denominações cristãs aderiram a isso, tá? Infelizmente é isso. Tá bom? E esse estudo ele vai mostrar biblicamente isso, né? E tudo biblicamente, tá? Todos os estudos que eu faço nesse canal, tudo é baseado na Bíblia, tá? Eu entendo que tem pessoas que pegam a Bíblia e abordam as suas doutrinas, só que é coisas que não tem, eles pegam trechos fora do seu contexto e querem aplicar aquilo que eles acreditam, certo? Então isso é forçar o trecho, é tu criar coisas aonde que o contexto tanto do Antigo Testamento e o Novo não aceitam, não abordam, não é válido. Entende? Então é tu criar e forçar a Escritura aquilo que tu acredita, aquilo que tu acha, certo? E esse trecho que a gente vai abordar agora, esse estudo, né, não é baseado no meu achismo, não é baseado em principalmente trechos fora do seu contexto, não é forçar os trechos, certo? Você não vai ver nada disso aqui. Você vai ver simplesmente ler os trechos e ver a harmonia que tem de todos os trechos que eu vou mostrar. Todos entram em harmonia e concordância entre eles. E bastante trechos do Novo Testamento e bastante trechos do Antigo Testamento, certo? Demonstrando que tudo que vai ser abordado aqui não vem de mim, não vem de um homem, não vem da Igreja Católica, não vem do mundo evangélico, não. Vem simplesmente do Deus único, mostrando tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento quem ele é e quem é o filho dele. Ponto. É simples isso, né? E também o Espírito Santo, certo? Então eu espero que eu dei uma leve introdução sobre isso, tá? E vocês deixem o like também, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem o estudo, tá? E principalmente estudem, tá? E saiam desse mundo religioso, né? Não que o mundo que você, seguindo as Escrituras, você não vai ter uma congregação, você não vai ter irmãos, você não vai ter um pastor, um bispo ou um presbítero, tá? Mas pastor, bispo e presbítero é a mesma pessoa, tá? Quem separa esses cargos é o mundo evangélico, infelizmente, tá bom? Tá? Então, vamos lá, vamos começar o estudo, tá?
e vocês pegam a Bíblia de vocês, olhem os versículos, olhem os contextos, tá? Se quiser, veja o vídeo 1, 2, 3 vezes e vocês, certo, estudem e avaliem, orem ao Senhor, certo? E fiquem com aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras, né? Não que os homens e o mundo religioso ensinam, tá? Então tá, vamos lá, tá? E o número, eu botei um nome do estudo aqui que eu fiz. Esse estudo eu fiz há muito tempo, mas é bem completo e aborda bastante o que a gente vai refletir, tá? E ele vai ter várias perguntas, tá? E depois a gente vai mostrar os trechos e vai falar um pouco sobre isso, tá? Então é bem legal, tá? Mas o nome do estudo eu botei Estudo sobre Deus. Bom, diferenciando, porque aqui a gente vai ver quem é Deus, quem é o Messias e quem é o Espírito Santo, tá? Vamos lá. Então a primeira pergunta, certo? A pergunta que você se deve fazer, certo? Há um só Deus, certo? Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que há um só Deus, tá? E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele mostra que tem um único Deus. Não tem só um Deus, ele tem um único Deus. Tá? Ao contrário do mundo religioso, do paganismo, que existe vários deuses e outros deuses, certo? Beleza? Então a primeira pergunta é: há um só Deus e um único Deus, certo? Beleza? Então um trecho que eu quero abordar, que é o primeiro sobre isso, é o trecho de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 6, que fala um pouco sobre isso, sobre a questão dos alimentos, sobre lá em Corinto, né, que era uma cidade bastante pagã, certo? Que era ali na Grécia, né? Então tinha bastante ídolos, deuses, tinha um templo de Zeus, certo? Né? Então era bem complicado, até a gente consegue perceber isso na carta aos Coríntios. Certo? E lá Paulo ele aborda um pouco sobre isso, porque tinha cristãos que realmente saíram desse mundo pagão, esse mundo de deuses, né? Como um exemplo, há um cristão, ele saiu do mundo da Umbanda, vamos supor, né? Do mundo da católica, vários deuses, vários santos, várias imagens, né? Então você saiu, só que aquilo ainda está na tua mente, e tu quer ainda participar dessas coisas, né? Só que tem pessoas que são firmes e outras pessoas que ainda têm isso na mente delas, né? Isso não foi apagado, essa ideia, certo? Ela acredita ainda nisso, mesmo estando no mundo cristão, né? Já convertido, tá? Então Paulo ele vai abordar sobre isso e vai falar lá no capítulo 8 de 1 Coríntios 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Sim, a gente sabe, não existe ídolos, não existe outros deuses, não existe nada. A gente que crê no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Deus do Antigo Testamento, no Deus e Pai de Jesus, na Bíblia, a gente sabe que não existe outros deuses. E Paulo aborda isso. Então, não existe ídolo. Está sacrificando uma comida ali, não tem ídolo, não tem ninguém. Nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Então quando ele aborda um é no singular, é um só. A gente sabe, o 1, o 2, o 3, o 4, isso a gente aprendeu em matemática, tá? O 1 é um, certo? Então quando ele fala um, é um Deus, certo? Tá? Versículo 5. Porque ainda que, mesmo que a gente saiba disso, a gente sabe, né? Que há existir também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como quer dizer, existir, né? Muitos deuses e muitos senhores. E realmente isso, Paulo falando naquele mundo, né? Não que hoje não tenha vários deuses, vários senhores, que é na terra, que no céu tem, né? Como naquele mundo tinha também, né? Só que ele vai falar no versículo 6, todavia, quer dizer, porém, para nós,
Para nós quem? Cristãos. Né? Há existir um só Deus, só há um Deus. Apesar do mundo dizer vários deuses, vários senhores no céu, na terra, não existe. Existe um Deus. E é quem? É o Espírito Santo? É Jesus? Não, Paulo não fala isso. Ele não menciona isso. A única coisa que ele fala é um só Deus, é quem? O Pai. De quem são todas as coisas? Todas as coisas é de Deus, porque todas as coisas existem. Porque para todas as coisas são para Ele, é dele. Certo? E um só Senhor. Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus único. Né? Pelo qual o quê? São todas as coisas e nós também por Ele vivemos, né? Porque Ele é o quê? O intermediário entre Deus único, o Pai, e nós pecadores. Certo? Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados. Legal, o que ele vai falar sobre a unidade, o mesmo modo de pensar entre os irmãos. Certo? Que é o que o Evangelho, o Novo Testamento, aquilo que Cristo nos revelou. Não só Ele, mas quando o Espírito Santo veio, nos leva a essa mentalidade. Certo? Digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito. Porque o Espírito é o mesmo Espírito. Né? Lá em Porto Alegre, aqui em Bento, em Caxias, no Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo Espírito. Isso quer dizer o quê? Que a doutrina vai ser a mesma, o modo de pensar vai ser o mesmo, o ensinamento para te viver em santidade vai ser a mesma, o pensamento sobre um único Deus, um Messias, vai ser a mesma. Então isso se chama unidade, o mesmo pensamento, o modo de pensar. Porque é o Espírito que nos guia, que nos mostra. E o Espírito é o quê? A mente de Deus, o Espírito dele. Certo? Então, por quê? E qual que é a unidade? Qual é essa unidade? Há somente um corpo, uma congregação. Certo? Não existe várias igrejas evangélicas, a igreja católicas, né? Não, é um corpo. E esse corpo tem só uma cabeça, ele não tem várias cabeças. Pensa lá um corpo pensa de um jeito, aqui pensa do outro. Lá o corpo vive de um jeito, aqui vive do outro. Não. Há um Espírito. E é legal que a palavra unidade, unido, unidade. E tudo aqui é um corpo, um Espírito. Como também fosse chamado do quê? Numa só esperança. Não existe outros caminhos, não existe várias esperanças, só existe uma esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, que é Cristo, não é Maria, não é Santo Antônio, não é Xangô, não é Buda, não existe, é um só Senhor, que é Jesus Cristo, o Messias. Uma só fé, um só batismo. Não existe outros batismos. Existe um só batismo. E o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Então existe um só Deus de todos. Um só Pai de todos. O qual é o quê? Sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por quê? Porque Ele é Deus. E esse Deus, Ele é o Pai de todos, é o Pai sobre todos, é o Pai que age por meio de todos e o Pai que está em todos. Então é legal que a palavra Deus e Pai andam juntos. E esse Deus, e Ele é também um Pai,
Ele é o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, o Messias. Mas vamos lá. João capítulo 17, versículo 1 a 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então, olha aqui, a gente viu versículos do apóstolo Paulo. Agora a gente vai ver um versículo do próprio Jesus, do próprio Messias. Aos olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Pai, chegou a hora de eu ser morto. Então, cumpre tudo aquilo que o Senhor me disse. Que eu, me ressuscitar, não ia permitir que o meu corpo ia ser decomposto. Eu vou ser um rei. Então, é isso que ele está dizendo. Porque tudo estava escrito no Antigo Testamento. Do que ia ter que se cumprir. Então ele fala, Pai, chegou essa hora. Glorifica eu. Para que o Filho, te glorifique a ti. Porque tudo que o Filho fez é em relação ao Pai. Tudo que ele fez aqui na Terra. Tudo que ele ensinou. Tudo que ia acontecer e depois. É tudo em direção, em relação a Deus, o Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eles conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é o quê? É baseado no quê? Em conhecer a ti, Pai, né? Que é o Pai dele. Né? Aqui não tem, fui eu que botei Pai aqui. Tá? A ti, o único Deus verdadeiro. Então, as pessoas, através de Jesus, elas conhecem o Deus verdadeiro, que é o Pai dele. A ti, o único Deus verdadeiro. E reconheçam que eu vim de ti, que tu me enviaste. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é baseada em quê? Reconhecer Jesus que ele veio de Deus, do único, e reconhecer esse Deus, o único e verdadeiro, e você servir a Jesus. Porque se você reconhece que Jesus é enviado dele, você reconhece que ele é Deus e único e que Jesus veio dele. É isso. E você vai ser salvo. Você vai seguir o Senhor, você vai ser transformado. É isso, simples. Essa é a vida eterna. É baseada nisso. Certo? E é legal que Timóteo, a carta, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 7, explica o que é a vida eterna. O que é isso? Ó? E a vida eterna é esta. O quê? Que te conheçam a ti, né? O único Deus, e a Jesus Cristo como Messias, a quem tu enviaste. Né? E 1 Timóteo explica muito bem isso. E essa é a vontade de Deus. Que conheçam essa verdade. Tá? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos, gentios, cristãos, todo mundo. Presidente, rei, governador, deputado, faça oração. Por quê? Em favor de todos, reis, todos esses homens, todos os que se acham investidos de autoridade, que tem poder nas mãos, né? Que governam, que tem autoridade para prender, para matar, para perseguir, enfim. Certo? E isso para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a reverência e respeito. Então a gente tem que orar, porque a gente tem que ter liberdade para poder viver o Evangelho, para poder se transformar nesse mundo com liberdade e poder, assim, através dessa transformação, poder conceder luz para as pessoas, ter essa liberdade de poder andar, de poder professar a sua fé, tanto por palavras, por ações. E isso é bom, Deus quer isso. Versículo 13 vai dizer, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Por quê? Porque Ele deseja que
todos os homens sejam salvos. E aqui a palavra homens, tá? É num sentido, contexto homem e mulher, tá? Sejam salvos. E como que você é salvo? Tendo esse conhecimento, da verdade. E qual é o conhecimento da verdade? João 17:1-3 já falou isso. Reconheçam, te conheçam, a ti, o único Deus, ó Pai, verdadeiro, e a Jesus Cristo como Messias. E aqui em 1 Timóteo vai dizer isso. E chegam ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? Há um só Deus e um só mediador. No mundo há outros deuses, no mundo há outros mediadores, como Maria, como outros santos. E não existe. A verdade que Cristo nos traz, que Deus mandou Cristo trazer para nós, é nos mostrar que só existe um Deus, que é o Pai dele, e que ele é o intermediário entre o único Deus e nós pecadores. É simples isso. E essa é a verdade que salva os homens. Essa é a base da vida eterna. E aqui diz, porquanto só existe um Deus e um só mediador. E a vida eterna é esta, como João, entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. É legal que Paulo ele enfatiza esse tipo de pensamento para onde Timóteo estava. Timóteo estava em Éfeso. Tá? E Timóteo ele ênfasa isso. Cristo Jesus, homem. Certo? É legal isso. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, tu tem oportunidade, te abriu uma oportunidade. Fale da salvação, fala do resgate de todos, certo? Esse é o testemunho. Para isso fui designado pregador e apóstolo, e realmente você olha Paulo nas cartas dele, em Atos dos Apóstolos, foi isso que ele pregou sempre. Um único Deus, e através desse único Deus vem um Salvador, que é o Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Tá? Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E Judas também vai falar um pouco sobre isso, tá? Judas, capítulo 1, 24-25 versículos. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso aqui? De quem que Judas está falando? Está falando de Jesus? Do Messias? Não. Ele está falando do Deus Todo-Poderoso. E quem é desse aqui que ele está falando? Ele vai dizer. Para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante como ele é nosso Salvador, Deus, por um intermediário, como a gente viu em 1 Timóteo, como a gente viu em João, um só mediador, Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então a gente já viu nesses versículos, certo? Há um só Deus e um único Deus. A gente já viu, só nesses versículos. A gente já sabe disso. E quem é que é? É Jesus. É o Espírito Santo. Não é. É o Pai, Jesus Cristo. Yahuwah. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A gente vai ver isso agora.